Você pode abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, que se encontra lá no Antigo Testamento. Nós estamos expondo todo o texto dessa profecia. Já hoje chegamos na metade, que é quase o final do livro também. Jonas capítulo 3. E eu vou pedir para que, à medida que nós formos encontrando, você se coloque de pé para nós lermos a palavra em reverência. Então, Jonas capítulo 3. Também será projetado aqui no nosso telão. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. A partir do verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, nem lhes deem pasto, nem deixem que bebam água, todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia. Então, se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que faria e não o fez. Curve a sua cabeça, vamos orar. Santo Espírito de Deus, nós rogamos a Tua presença e a Tua direção. Dá-nos ouvidos para ouvir e coração para entender a Tua palavra, que possamos nos submeter a ela e, em obediência à Tua revelação, possamos viver de modo agradável a Ti. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Segundas chances, como você se sente em relação a isso? Como você se sente sobre a possibilidade de receber uma segunda chance? Geralmente é algo que todos nós queremos para nós mesmos, não é? Todos nós ficamos felizes quando a gente dá um escorregão, a gente falha, a gente faz bobeira, e então a gente recebe uma segunda chance. Mas, via de regra, é uma coisa que às vezes nós temos dificuldade de conceder aos outros, não é? Conceder aos outros segundas chances quando eles erram conosco, quando eles falham conosco, quando eles pisam na bola com a gente. Como é que você se sente sobre segundas chances? Talvez hoje você esteja aqui
precisando de uma. Que alguém te dê uma segunda chance. Talvez hoje você esteja aqui precisando ceder, perdoar, dar uma segunda chance a alguém. Mas, acima de tudo, talvez você esteja hoje aqui achando que você pisou na sua bola em todos os sentidos e que sua vida não tem mais jeito. E a segunda chance que você precisa não é de um outro ser humano. É uma segunda chance que só Deus pode nos dar. Como é que nós lidamos com isso? Quando nós precisamos que o Senhor ofereça a sua graça sobre as nossas vidas. Será que o Senhor pode nos dar segundas chances? Será que não? Será que há possibilidades para a sua vida ou será que já era? Nem Deus é capaz de te perdoar mais. Hoje a gente vai ler um texto que fala sobre algumas segundas chances que Deus nos dá. Segundas chances que cada um de nós precisamos. Se você é cristão, se você não é cristão, o que nós descobrimos no texto de hoje é que Deus é suficiente misericordioso para estender a sua graça a cada um de nós, independente de como nós erramos, quando nós erramos, aonde nós erramos, o Senhor é capaz de nos restaurar. Nós lemos o capítulo 3, e se você acompanhou conosco aí a nossa jornada pelo livro de Jonas, nós vemos que Jonas é um profeta bem complicado. É um cara bem intragável. Tão intragável que até o peixe que o engoliu vomitou ele. Né? Nem o peixe conseguiu ficar com ele na barriga. Mas a gente lê a história do nosso herói ao contrário, aquele que recebeu uma ordem, uma direção clara de Deus e insistentemente, obstinadamente, se volta contra essa ordem de Deus. Deus manda ele ir para um lugar, para a cidade de Nínive, pregar contra aquela cidade, e Jonas vai para o extremo oposto. Deus manda ele ir para o leste, ele vai para o oeste. Deus manda ele para cima, ele vai para baixo. E Jonas achou que poderia fugir da presença de Deus. E você provavelmente conhece a história de Jonas. Ele é lançado ao mar e um peixe, um grande peixe que a gente não sabe que peixe é esse, se era uma sardinha ou se era uma baleia, a gente não sabe, era um grande peixe, sem dúvida um sinal miraculoso da parte de Deus, que impede que o seu profeta pereça no mar. Talvez você tenha olhado até hoje para a história de Jonas e pensado que o peixe é um juízo de Deus sobre Jonas, um castigo de Deus. Na verdade, o peixe é a graça de Deus, que impede que o seu profeta morra afogado no meio do mar. E no capítulo 2 nós vemos o coração de Jonas quebrantado, orando ao Senhor, reconhecendo a sua tolice, reconhecendo a sua burrice, reconhecendo que Deus salva quem Ele quer. E agora, Jonas é vomitado no capítulo 3. O peixe, no final do capítulo 2, nós vemos que Deus dá uma ordem ao peixe, e o peixe, ao contrário de Jonas, obedece na primeira vez. E o peixe vomita Jonas na praia. E é muito interessante, o autor poderia simplesmente dizer que o peixe deixou Jonas na praia, ou que o peixe cuspiu Jonas na praia, mas parece que intencionalmente há a ideia de que ele foi vomitado, dá a ideia de que justamente esse era quem Jonas era. Dá a ideia de que isso era o que Jonas era. Um simples regurgitar. Jonas estava agora no lugar que Deus queria que ele estivesse, reconhecendo quem ele realmente era. Nada diante da grandeza desse Deus. Como nós lemos no nosso salmo, na nossa leitura coletiva, se você prestou bem atenção, no último versículo, ele diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O texto de Gênesis, capítulo 1, vai dizer que Deus nos criou do pó dessa terra. Você sabe o que significa pó em hebraico? Pó. Significa só isso. Não tem nenhum significado especial. Significa que Deus nos criou daquilo onde nós pisamos. Mas que ainda assim Ele nos conferiu honra e dignidade maior do que qualquer coisa na sua criação. E o profeta agora está reconhecendo isso, que ele é pó. Que ele é nada mais do que um simples vômito. Esse profeta é indigesto até mesmo para o peixe. E aí nós vemos que Deus
pela segunda vez, vai até Jonas. E nós lemos no verso 1 que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Um texto muito parecido com como começa o capítulo 1, começa o capítulo 3. Jonas está dizendo a mesma coisa, Deus está dizendo a mesma coisa para o seu profeta. Jonas agora ele retorna à estaca zero. E essas duas palavrinhas, a palavra do Senhor veio pela segunda vez, nos revelam a graça de Deus. Nos revelam a graça divina. Jonas agora, ele, como eu disse, está de volta à estaca zero. Nós sabemos que seria muito mais fácil se o profeta tivesse obedecido a Deus na primeira vez. Mas ainda assim, Deus não desistiu do seu profeta. Deus poderia simplesmente ter deixado Jonas ser digerido na barriga do peixe. Afinal de contas, ele fugiu, rejeitou o Senhor, se rebelou contra o seu Deus. Fechou a porta na cara de Deus e foi em direção a um lugar completamente oposto daquilo que o Senhor havia mandado para ele. Ele escolheu a morte do que a reconciliação. Ele não queria ver a Deus, de maneira alguma. Mas Deus ainda assim estende a sua graça. Deus não desiste do seu profeta. Deus nos encontra exatamente aonde nós estamos. E muitas das vezes, onde nós estamos, é o lugar onde nós não deveríamos estar. Como Jonas. Jonas não deveria estar naquele barco. Jonas não deveria estar naquela tempestade. Jonas não deveria estar na barriga daquele peixe. Mas agora Jonas está onde Deus quer que ele esteja. E pela segunda vez, Jonas está naquela praia, provavelmente muito próximo da onde ele pegou o navio, em Jope, próximo ao lugar onde ele embarcou. Eu não sei se você pensava também assim que a baleia deixou Jonas em Nínive. Isso absolutamente não seria possível, porque Nínive é quilômetros e quilômetros dentro do continente, a não ser que a baleia tivesse um cuspe muito bom e uma mira muito boa para jogar Jonas lá em Nínive. Isso seria praticamente impossível. Provavelmente ele está muito perto do porto onde ele embarcou. E ele estava lá. E Deus mais uma vez vem até Jonas e dá a mesma ordem. Vai a Nínive e prega contra ela o que eu vou te dizer. A gente não sabe o que passou na cabeça de Jonas, né? Ele poderia ter pensado, eu sei lá quantos peixes Deus ainda tem, é melhor eu obedecer. A gente não sabe. A gente sabe que agora, ao contrário da primeira vez, ele se levantou e foi em direção à vontade de Deus. E eu te pergunto, quantos de nós insistiriam em Jonas? Se fosse contra você que Jonas tivesse agido. Se fosse você que precisasse agora chamar uma outra pessoa para fazer a mesma coisa que você tinha pedido, você pediria para aquela mesma pessoa? Talvez para aquele funcionário que você deu uma ordem para ele não fez aquilo que você mandou? Ou para aquele seu filho, que você falou com ele e ele não te obedeceu? Ou para alguma pessoa na sua vida? Quantos de nós estaríamos dispostos a dar uma segunda chance ao profeta? Quantos de nós não fecharíamos todas as portas possíveis para aqueles que agem como Jonas em nossas vidas? Quantos de nós seremos capazes de estender graça e segunda chance para uma pessoa que falhou conosco? Será que você chamaria Jonas ou você olharia para ele e diria assim, Jonas, sai daí, deixa eu chamar Amós. Amós é mais fiel que você. Deixa eu chamar Miqueias, deixa eu chamar Ageu. Você não, Jonas, você está fora. Chega, não quero olhar para a sua cara. Não é o que Deus faz. Deus estende a sua graça ao profeta que pisou feio na bola. E eu te pergunto, será que você já estragou tudo na sua vida? Um relacionamento? Talvez um casamento, um namoro, talvez um relacionamento familiar, no qual você pôs tudo a perder por causa do seu egoísmo, por causa do seu individualismo, por causa da sua imoralidade, por causa do seu orgulho, e você pôs tudo a perder.
Talvez você já tenha estragado uma oportunidade, aquela oportunidade de ouro que você tanto esperou, que todo mundo queria receber, e você pisou na bola, e você estragou tudo. Talvez a sua própria vida de maneira geral, com escolhas equivocadas, com relacionamentos errados, com pessoas em locais que você não deveria estar, com pessoas que você não deveria se relacionar, fazendo coisas que você não deveria fazer, e você estragou tudo, você afastou de si todas as pessoas que já te amaram, todas as pessoas que alguma vez acreditaram em você, todas as pessoas que se importavam com você, você fez questão de que elas sumissem da sua vida, e você agora se encontra sozinho, talvez se sentindo como que vomitado, se sentindo como alguém que não tem mais jeito. Será que você pisou na bola? Se esse é o seu caso, eu queria te dizer que não importa o que você tenha estragado, se nós nos voltamos ao Senhor em verdadeiro arrependimento e contrição, o Senhor, que é infinito em misericórdia, sempre nos receberá, como Ele fez com o seu profeta. Esse amor de Deus, ele é muitas vezes incompreendido, mas nós somos completamente dependentes dessa misericórdia, porque todos nós pisamos na bola todos os dias com Deus. Porque todos nós falhamos todos os dias com Deus. Isso, obviamente, não significa que aquilo que nós estragamos será necessariamente restaurado, mas significa que o Senhor sempre tem oportunidades de novos recomeços em nossa vida. Diariamente, o Senhor estende a sua graça e renova a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Diariamente, o Senhor nos dá novas oportunidades de obedecermos aonde nós falhamos ontem. Diariamente, o Senhor renova as suas misericórdias. Mas isso também não significa que nós devemos presumir a graça de Deus ou abusar dela, pensando que se é assim, amanhã eu resolvo. Já que Deus é tão bondoso e tão misericordioso, amanhã eu resolvo essa situação, amanhã eu resolvo esse problema, amanhã eu conserto isso, amanhã eu peço essa perdão, amanhã eu resolvo toda essa situação. Não é assim que nós devemos agir. Mas, se você sabe que há algo que você precisa resolver hoje, volte-se ao Senhor. Arrependa-se, confesse o seu pecado e saiba que a graça de Deus é suficiente para nos perdoar. Que você, meu irmão, minha irmã que está aqui, decida se voltar para o Senhor hoje, principalmente em alguma área da sua vida que você sabe que tem sido desobediente. Você sabe aquela situação na sua vida onde você não tem feito o que o Senhor espera que você faça. Você sabe aquela situação na sua vida onde você tem errado, tem falhado e tem agido contrariamente àquilo que Deus tem revelado para você. Abandone a sua desobediência e volte-se ao Senhor. Volte-se ao Senhor na área em que você tem deixado a sua vontade de lado. E que nós também possamos ser capazes, nós como igreja de maneira geral, como cristãos, também possamos ser capazes e ser conhecidos por acolhermos aqueles pecadores que foram destroçados pelo pecado e que se encontram verdadeiramente arrependidos. Que nós sejamos capazes de lhes mostrar esse Deus que restaura e que dá segundas chances. Porque às vezes nós negamos a graça de Deus para aqueles que estão verdadeiramente arrependidos, enquanto o próprio Deus não está negando essa graça. Mas que nós sejamos capazes de acolher aqueles que verdadeiramente se achegam ao Senhor, quebrantados, arrependidos, e que nós sejamos capazes de fazer isso por entender que nós mesmos experimentamos essa misericórdia em nossas vidas. Essa misericórdia que o Senhor tornou disponível através de Cristo e que todos nós, sem exceção, recebemos ela. Que sejamos capazes de acolher pecadores que também foram quebrados e que precisam de segundas chances. E se você está aqui nessa noite e você ainda não é cristão, examine com cuidado as oportunidades que Deus tem te dado.
E como você tem respondido às suas advertências? Quantas mais oportunidades você acha que terá para ouvir a palavra de Deus e responder a ela em obediência e fé, se voltando ao Senhor? O caso é, Deus sempre tem segundas chances para aqueles que se voltam a Ele, arrependidos, quebrantados e confessando os seus pecados. Isso era algo que Jonas precisava aprender, que nós precisamos aprender. Jonas já começou a aprender sobre isso no ventre do peixe. Ele vai precisar de mais algumas lições, como nós veremos no capítulo 4. Mas ele já começou a aprender isso. Mas Deus não dá apenas uma segunda chance para Jonas. Deus também dá uma segunda chance para a cidade de Nínive, como nós vemos nesse texto. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la, e aqui há muitos estudos que falam sobre essas dimensões da cidade de Nínive, provavelmente está se relacionando, se referindo a cidades próximas que faziam parte de um grande complexo, e que eram necessários, então, 3 dias para percorrê-la. E Jonas vai e começa a pregar nessa cidade, uma pregação, vamos dizer assim, não com muita vontade, né? Uma pregação de uma frase só. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a pregação do profeta. Ele está lá dizendo, daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. Daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. Imagina ele fazendo isso nem com muita vontade, né? Daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos, hein? Ó, Deus está vindo com o seu juízo. E às vezes nós perdemos a noção também de quem era Nínive, né? A cidade de Nínive. Já falamos aqui no primeiro sermão da crueldade dessa cidade, né? Era uma cidade extremamente cruel, brutal na sua forma de lidar com seus inimigos. Era uma cidade conhecida pela violência. Talvez você se lembre de alguma cidade assim, né? Perto de nós, uma cidade que é conhecida pela sua violência. E talvez você diga assim, tem mais jeito não. Já ouviu alguém dizendo assim, ó, a solução para o Rio de Janeiro é você ir embora daqui. Não tem mais jeito. A cidade é violenta. Os ninivitas ficariam com inveja do Rio de Janeiro. Tamanha violência que a gente vê no noticiário, tanta coisa ruim, tanta maldade. E Deus estava oferecendo graça para esse povo cruel, mau. É claro que a comparação que a gente faz aqui não tem nem sentido, porque Nínive era extremamente mais cruel do que o Rio de Janeiro. Eram sádicos, eles tinham prazer com a dor. Era um império extremamente cruel, inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel. Uma nação que estava em ascensão, crescendo, ganhando terreno, e que já estava no horizonte de Israel. Se continuasse crescendo, Jonas sabia que Israel sofreria consequências do Império Assírio continuar se expandindo. Jonas sabia que se a Assíria continuasse crescendo, continuasse avançando, uma hora eles iam chegar em Israel. Uma hora aquele império bateria nas portas de Jerusalém, com toda a sua maldade, com toda a sua brutalidade. Mas Deus estende a sua graça para uma nação como essa. Interessante, né? Muitas das vezes nós não compreendemos a graça que Deus oferece a certas pessoas. Já perceberam? Eu conheço algumas pessoas que são assim. Elas têm uma dificuldade com a graça de Deus. Elas acham a graça ofensiva. Elas se perguntam, como é que pode uma pessoa que viveu 80 anos, sendo uma péssima pessoa, tratando mal sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, sendo uma pessoa cruel, uma pessoa ranzinza, reclamona, uma pessoa que viveu entregue à imoralidade, uma pessoa que viveu entregue à prostituição, e agora, com 80 anos, diante de um câncer que lhe acomete, essa pessoa se arrepende, confessa os seus pecados e Deus vai perdoar ele. E Deus simplesmente vai perdoar.
Às vezes nós não entendemos a graça de Deus. Jonas não podia compreender como é que Deus podia se importar com gente tão mal assim, com gente tão cruel, que ainda por cima eram inimigos do povo de Deus. Às vezes nós não conseguimos compreender quando Deus resolve salvar gente que a gente diria assim, logo Ele, Senhor. Tem tanta gente boa para o Senhor salvar. E o Senhor decidiu estender a sua graça para aquela pessoa. Senhor, eu acho que o Senhor precisa recalcular a rota. Acho que você não está entendendo muito bem a sua bondade. Acho que você não está entendendo muito bem a sua graça. Deixa eu te ensinar aqui quem é para o Senhor salvar e quem é que o Senhor não pode salvar. Deixa eu te ensinar a ser Deus um pouquinho. Deixa eu te ensinar a ser bondoso um pouquinho. Nós muitas vezes ficamos perplexos, às vezes incrédulos. Desconfiamos, não, esse aí, eu conheço ele. Deve estar na igreja porque está ganhando alguma coisa. Foi para a igreja por causa de mulher, com certeza. Não, foi para a igreja por causa de dinheiro. Foi para a igreja, tem alguma coisa. Esse aí eu conheço, não me engana não, conheço ele, ó. Nós somos céticos de um Deus que pode realmente transformar corações de pessoas. Mas a graça de Deus ela é surpreendente, a misericórdia de Deus é surpreendente, porque Deus não é como nós, graças a Ele, né? Que bom que Deus não é como nós. Que bom que Deus não faz o que nós achamos que seria melhor Ele fazer. Que bom que Deus não age como nós achamos que Ele deveria agir, porque se Ele fizesse isso, talvez nem a nós seria estendido a graça. Nem nós seríamos receptores do amor e da graça de Deus. Como Jonas aprendeu no seu salmo de oração, a salvação pertence ao Senhor. Isso significa que Deus salva quem Ele quer. Não existem pessoas que estão longe demais, afastadas demais, que estão num profundo abismo que seja extremamente profundo, do qual não possa ser alcançado pela graça de Deus. Não há gente mal o suficiente que não possa ser transformada por Jesus. Não há gente distante o suficiente que não possa ser alcançada por Jesus. Não há pessoas que possam resistir a Deus quando Ele oferece a sua graça bondosa e misericordiosa. Quando Deus decide salvar, não há pessoas que estejam longe da mão poderosa de Deus, que Ele não possa alcançar e transformar. Independente de quão mal essa pessoa possa ter sido, independente de quão cruel, quão imoral, quão entregue ao seu próprio coração, aos seus próprios prazeres ela possa ter sido, se Deus decide salvar, Ele transforma, Ele muda, Ele limpa. Até aquela pessoa que nós já declaramos no nosso coração, esse não tem mais jeito. Esse não tem mais jeito. Eu duvido, como às vezes a gente vê, né? Aí, de repente, o traficante que se converteu na prisão. Duvido. O político que se converteu. É nada. É claro que a gente tem motivos para sermos céticos assim. A gente vê muitas falsas conversões, essa é a realidade. Mas Deus salva quem Ele quer. Essa é uma lição que a gente aprende, até mesmo os piores. E essa é uma notícia boa. Porque essa é a esperança para a nossa cidade. Nós lemos no verso 3, que a cidade de Nínive era muito importante diante de Deus. Interessante, né? Ela era uma grande cidade que precisava de uma grande misericórdia. E Deus se importava com essa cidade. Nós veremos isso no capítulo 4, o quanto Deus se importava com essa cidade. Então Deus manda o profeta ir pregar.
Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa palavra destruída, ela é melhor traduzida como subvertida. Ou seja, ela será virada de cabeça para baixo. Deus irá sacudir Nínive. Deus vai virar Nínive de cabeça para baixo. Geralmente, essa é uma palavra nesse contexto que é usada para algo ruim. Vai vir desastre, vai vir juízo. Mas no caso de Nínive, parece ser uma palavra um tanto quanto ambígua. Porque Nínive já era uma cidade que estava de cabeça para baixo. Então nós poderíamos dizer que, mesmo sem compreender, Jonas estava pregando: Deus vai vir e vai mudar as coisas aqui. Deus vai sacudir essa cidade. Deus vai deixar ela de pernas para o ar, ou melhor, vai deixar ela de cabeça para cima. Deus vai mudar as coisas aqui. Se preparem, que Nínive não será mais a mesma. E não seria mesmo. Nínive, como eu falei, era uma cidade muito conhecida, especialmente pela sua maldade, pela sua violência, pela sua brutalidade. É uma cidade que se tornou sinônimo de mal e de opressão no seu tempo. Como eu falei, talvez parecida com o Rio de Janeiro, né? Uma escala menor. E o que esse texto nos ensina também é que, mais uma vez, não importa quão corruptas e más as nossas cidades sejam, e nem o quão parecida com Nínive elas sejam, nós nunca devemos deixar de ter esperança de que a misericórdia de Deus possa mudá-las. Como ouvimos histórias de cidades que foram transformadas pela pregação do Evangelho, por um arrependimento genuíno, por um avivamento. Se Deus pode fazer com que uma cidade como Nínive se arrependa, meus irmãos, Ele pode fazer o mesmo com o Rio de Janeiro, Ele pode fazer o mesmo com Itaboraí, Ele pode fazer o mesmo com a nossa cidade. Será que nós amamos Itaboraí a ponto de orarmos: Senhor, faça o mesmo na nossa cidade? Ou a nossa oração é: Senhor, desce logo o fogo do céu, que isso aqui não tem mais jeito não. Queima e começa de novo. Que o Rio não tem mais jeito, que Itaboraí não tem mais jeito. Está entregue, a milícia está entregue ao tráfico. Não tem mais o que fazer. E com isso nós percebemos que o que Nínive precisava não era de um melhor sistema de educação ou de saúde, não era de um planejamento urbano melhor, não era de saneamento básico, não era de estradas melhores. Todas essas coisas têm importância. Sim, todas essas coisas são importantes. Uma educação melhor faz diferença? Faz. Mas não faz diferença alguma se não há transformação de coração. O que a história de Nínive nos mostra é que a única esperança para a nossa cidade é a misericórdia de Deus. Assim como a única esperança para a transformação da cultura na qual nós vivemos é o Evangelho de Jesus. É a partir de uma mudança de coração, é a partir de uma transformação de coração das pessoas que vivem na cidade, que a cidade se tornará melhor. Que nós realmente teremos pessoas que investirão na educação, na saúde, porque o coração delas foi transformado. Porque a vida delas foi transformada, e agora elas não vivem mais para si mesmos. Os seus políticos não vivem mais para si mesmos. As pessoas influentes na cidade não vivem mais para si mesmas, porque agora elas foram transformadas. A esperança para a nossa cidade, ela precisa ser baseada na graça de Deus e no poder transformador do Evangelho. Não em política e em políticos. Há muitos entre nós, infelizmente, muitos cristãos, que colocaram suas confianças em políticos, em homens, seja de um lado, seja do outro, seja de direita ou seja de esquerda, mas as suas esperanças estão em sistemas humanos. Quão cego essas pessoas estão? Quão cegas essas pessoas estão? Sistemas humanos não são capazes de transformar corações. O que nós precisamos não são de políticos melhores, o que nós precisamos é da graça de Deus.
A nossa esperança não pode estar se tivermos uma educação melhor, um serviço social melhor, uma segurança melhor. A nossa esperança deve estar no Evangelho que transforma e que torna todas essas coisas possíveis. Somente a graça de Deus realmente pode mudar o coração das pessoas e transformar uma cidade e uma cultura inteira. Você acredita nisso, meu irmão? Você crê que Deus é capaz de visitar a cidade de Itaboraí e deixá-la de pernas para o ar? Você crê que Deus tem poder de transformar corações em nossa cidade? Ou será que você já entregou ela? E não vê a hora de ir embora? E não vê a hora de sair daqui? Você mora em Itaboraí, mas será que Itaboraí mora no seu coração? Será que você ama essa cidade? Será que você ama as pessoas dessa cidade? Será que você se importa? Nós vemos que Deus se importa com cidades. A história começa num jardim, mas termina numa cidade. Deus se importa com cidades, Deus ama cidades. Nós deveríamos nos importar também em ser uma igreja para a cidade. Porque é na cidade que há tantas pessoas carentes de receberem essa graça e essa misericórdia. E só o Evangelho pode transformar. Nós cremos num grande Deus, meus irmãos. Um grande Deus é capaz de fazer grandes coisas. E de fazer grandes mudanças. Nas pessoas mais difíceis e em coisas que a gente nem imagina, Deus é capaz de transformar uma cidade inteira, independente do quão cruel ela esteja sendo. O nosso Deus é capaz. Essa é a esperança para a nossa cidade. É o que a história de Jonas nos mostra, como Deus transformou toda uma cidade por meio da pregação de um profeta, um tanto quanto relutante. E aí a gente vê que o poder não estava nem no profeta, né? Deus usa até pregações ruins, a gente percebe aqui nesse texto, né? Deus é capaz de usar até pregações ruins. Como a de Jonas. Mas a cidade de Jonas, a cidade de Nínive, nos mostra também as características de uma verdadeira fé e de um verdadeiro arrependimento. Isso é algo que se repete no livro de Jonas. Nós vemos os marinheiros clamam e o Senhor os salva. Jonas clama e o Senhor os salva. A cidade de Nínive clama e o Senhor os salva. Deus salva aqueles que estão verdadeiramente arrependidos. Como diz a palavra, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. É o que a história de Jonas nos mostra também. Aqueles que arrependidos clamam ao Senhor, encontram salvação. Encontram libertação. E nós vemos a cidade de Nínive como um modelo de arrependimento. Nós percebemos que quando Jonas prega, eles creem em Deus. Contra todas as expectativas. Jonas anuncia, daqui a 40 dias vocês vão ser destruídos. E contra todas as expectativas, o que acontece? As pessoas creem. As pessoas acreditam no que o profeta está pregando. Contra todas as expectativas, talvez nossas, porque Jonas sabia muito bem que isso poderia acontecer. Esse era o medo dele. Essa era a preocupação dele. Que ele fosse pregar e que Nínive se arrependesse e que Deus fosse misericordioso com eles. Esse é assunto para a semana que vem. Mas essa era a preocupação de Jonas. Que ele pregasse e que Nínive se arrependesse e que Deus perdoasse Nínive. Jonas não podia conceber isso, mas é o que Deus faz. E ainda que uma pregação muito ruim, com a reação que todo pregador gostaria de ver, né? Todo pregador gostaria de pregar e ver toda a sua plateia se convertendo, se arrependendo, se entregando ao Senhor, o sonho de todo pregador. Mas parece que Jonas não fica muito feliz com isso, não. Parece que Jonas não está muito feliz com isso. A gente vai ver isso no capítulo que vem. Mas eles creram. Creram no que o profeta estava dizendo. Só que a sua crença, ela é acompanhada de uma mudança externa, que demonstra essa transformação interna.
nós vemos no verso 10 que Deus viu o que eles fizeram. Ou seja, Deus não somente ouviu o que eles falaram, estamos arrependidos. Deus viu o que eles fizeram. Deus viu as suas obras. As obras que Nínive fizeram apoiaram a profissão de arrependimento com uma mudança de vida verdadeira. Foi um caso extraordinário. Até mesmo o rei da cidade se levantou, arrancou suas vestes reais, se sentou em cinzas e proclamou um jejum. Nem os animais vão comer. Nem o gado vai comer e beber nada. E todos vocês vão se arrepender. Talvez Deus mude de ideia. Perceba, eles não presumiram a graça de Deus. Eles falaram, talvez Deus mude de ideia. Talvez a gente consiga alcançar o coração de Deus. Talvez Ele mude. Mas o que nós vemos na conversão de Nínive é que uma verdadeira fé sempre será acompanhada com frutos que comprovam essa fé. Sempre será acompanhada com frutos que comprovam essa fé. Não existe fé verdadeira sem obras que demonstrem essa fé. Como Tiago mesmo nos ensina, a fé sem obras é morta. A fé vem primeiro, mas um comportamento precisa seguir essa fé. Uma fé viva se manifesta em arrependimento e obediência, ou seja, uma vida transformada. Uma pessoa verdadeiramente alcançada pela graça de Deus e arrependida terá uma vida transformada. Não existe arrependimento genuíno sem transformação de vida. Qualquer pessoa que diga que está arrependida, mas continua vivendo do mesmo jeito, não está arrependida coisa nenhuma. Um verdadeiro arrependimento é confirmado por uma transformação. O verso 10 diz que Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Ou seja, eles eram violentos, eles eram maus. Isso significa que eles mudaram. Mudaram de direção e deixaram de ser maus e passaram a ser amorosos. Deixaram de ser violentos e passaram a ser cordiais. Isso é conversão. Você fazia algo e você abandona isso que você fazia e passa a fazer o oposto daquilo. Isso demonstra o verdadeiro arrependimento, como Paulo vai dizer em suas cartas. Aquele que mentia, não minta mais. Fale a verdade ao seu próximo. Aquele que roubava, não roube, mas trabalhe, para que você tenha com que abençoar os outros. Se você era infiel, seja fiel. Se você era preguiçoso, seja operoso. Isso é arrependimento. Não adianta você dizer com a sua boca que você está arrependido e as suas mãos não seguem o que a sua boca diz. A cidade de Nínive nos mostra um modelo de verdadeiro arrependimento. E Deus vê esse arrependimento. E Deus age em resposta a esse arrependimento. Deus viu o que eles fizeram. E olha que impressionante o que o texto do profeta vai dizer, algo que às vezes dá um nó na nossa cabeça. E Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia. Deus voltou atrás. E aquilo que ele disse que ele faria, ele não fez. Então Deus se arrependeu? E os textos que dizem que Deus não é filho do homem para que minta? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa? A gente não tem como explorar a fundo todas as complexidades desse tema. Esses textos eles são ditos em realidades muito específicas de aliança, mas o tempo todo nós vemos um Deus que é descrito para nós com características daquilo que alguns teólogos vão dizer que é um antropomorfismo, ou uma antropopatia, ou seja, Deus é descrito de forma que ele traz traços humanos para que nós possamos compreender o que Deus está fazendo. Nós precisamos descrever Deus de uma maneira que seja compreensível para nós. Isso é, colocar em Deus características que são dos homens, para que a gente entenda o que Ele está fazendo. Sentimentos que são referentes aos homens, para que a gente compreenda
o caráter de Deus. Deus se revela, como diz João Calvino, balbuciando para nós, como a gente fala com o nosso filho pequenininho, né? A gente não fala com os nossos filhos pequenos, bebês, de maneira complexa, como você conversa com um adulto. A gente fala numa linguagem que ele consiga compreender. Essa é a ideia que a Bíblia está trazendo para nós, de um Deus que se revela de modo que a gente consiga compreender o que ele está fazendo. Além disso, claramente, se Deus não estivesse disposto a repensar o seu julgamento, por que ele avisaria? Por que ele daria 40 dias? Se Deus não fosse mudar de ideia, não tivesse essa possibilidade, por que ele avisaria? Era só descer fogo do céu e acabou. Mas provavelmente Deus dá esse tempo, porque essa era a reação que ele queria. A mudança nos planos de Deus se dá diante de uma mudança da atitude dos ninivitas. O cenário muda e por isso Deus suspende o seu julgamento. Deus não é impassível. Imagine se Nínive se arrependesse e Deus ainda assim descesse juízo sobre ela. Ele poderia fazer isso. Ele seria justo. Mas Deus não é só justo, Ele também é misericordioso. E Deus estende a sua graça a eles. Há uma relação entre a soberania e a responsabilidade humana que nós não conseguimos entender. Deus é soberano e Deus escolhe agir por meio da liberdade dos homens. E Ele responde a essa nossa liberdade. Nós não compreendemos como essas dinâmicas se dão. Mas é uma realidade que as Escrituras nos mostram. Que, de fato, quando nós nos arrependemos, de forma misteriosa que nós não podemos compreender, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos recebe. E não há ninguém que se achegue a Deus em verdadeiro arrependimento e o busque de coração, que será lançado fora por Deus. Essa é uma realidade que nós precisamos colocá-la em nossas vidas, meus irmãos. Não existe ninguém que se arrependa verdadeiramente que será lançado fora por Deus. Que Deus virará para essa pessoa e dirá assim: desculpa, eu já te dei todas as chances possíveis, agora não dá mais. Agora eu não quero olhar para você. Não. Não é o que esse Deus faz conosco. É um Deus que estende a sua mão para todo pecador arrependido. Esse é o Deus que nos recebe. Esse é o Deus que te recebe hoje, meu irmão. Independente do que você fez. Independente de onde você errou. Se você se volta em verdadeiro arrependimento a esse Deus, a graça dele está disponível hoje para você. E eu queria terminar apontando por que isso é possível. Por causa daquilo que daqui a pouco nós iremos celebrar aqui. Mas antes disso, é importante frisarmos que o Senhor Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, diz o seguinte: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. É muito interessante essa fala de Jesus, porque os ninivitas se levantarão para julgar todos aqueles que, ouvindo o Evangelho, não se arrependem e não se voltam a Deus. E por que os ninivitas se levantarão para julgar essas pessoas? Porque os ninivitas ouviram um sermão pregado por um pregador relutante. Porque os ninivitas ouviram um sermão apenas de uma frase, cujo conteúdo era apenas de juízo e de condenação. Mas ainda assim, eles se arrependeram e se voltaram ao Senhor. E quanto a você que está aqui nessa noite, quanto da graça de Deus você tem ouvido? Quanto da bondade de Deus você tem experimentado? Quantos sermões você ainda precisará ouvir para se voltar ao Senhor? Não presuma a graça de Deus. Não deixe para acertar a sua vida hoje
Não deixe para acertar a sua vida amanhã. Se você tem ouvido a voz do Senhor, volte-se para Ele hoje. Hoje o Senhor deseja te salvar. Hoje o Senhor deseja perdoar os seus pecados. Hoje o Senhor deseja te receber. E nós só podemos receber essa graça porque Ele a manifestou por meio daquele que é maior do que Jonas. Por meio daquele que tem um sermão maior que o de Jonas. Que tem uma vida de verdadeira obediência maior do que a de Jonas, o seu filho Jesus. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão profundo você tenha chegado no fundo do poço, Jesus nos recebe e nos transforma quando nos voltamos em arrependimento e fé a Ele. E Ele pode fazer isso, porque Ele viveu uma vida perfeita em nosso lugar, e porque Ele morreu a morte que era nossa na cruz. E todos aqueles que se voltam com fé e arrependimento a Jesus podem ser perdoados, ainda que você tenha vivido uma vida inteira entregue ao pecado. Aqueles que se voltam para Cristo recebem graça, porque Jesus levou na cruz a sua condenação. Porque o sangue de Cristo foi derramado em favor de todo pecador arrependido, que se volta para Ele em fé e em confiança de que os seus pecados foram perdoados pelo aquele precioso sangue vertido na cruz do Calvário. É por isso que não há pecador que possa estar distante o suficiente da graça de Deus. Porque o sangue de Jesus é suficientemente poderoso para perdoar qualquer pecado e para transformar qualquer vida. Então, meu irmão, então, minha irmã, não importa onde você esteja hoje, não importa onde você tenha errado, a graça de Deus se manifesta poderosa em Cristo para perdoar os nossos pecados e para nos trazer salvação. E eu preciso terminar com esse aviso. Se você insistir em virar as costas ao Senhor, quem sabe se os 40 dias já estão se findando. Talvez o dia 41 não chegue. Por isso, volte-se ao Senhor hoje. Entregue-se ao Senhor hoje. Confesse a Jesus como seu Salvador hoje. Arrependa-se e creia. E a salvação está disponível para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé. E nós vamos orar. Senhor, a minha oração a Ti nesse momento é a um Deus que é rico em compaixão e suficientemente perdoador. Um Deus que nos dá segundas chances. Senhor, a minha oração é para que nós possamos receber a Sua graça nessa noite, Pai. Em especial por aquele coração que entrou aqui nessa noite e sabe aonde está errando. Seja um cristão que tem desobedecido ao Senhor em alguma área específica da sua vida e que precisa se voltar a Ti em arrependimento e obediência. Seja uma pessoa que não é cristã e que entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados e que entende que precisa acertar as contas com o Senhor e que Jesus já fez isso por ela. Senhor, que nessa noite haja salvação aqui. Que nessa noite haja verdadeiro arrependimento. Que nessa noite haja verdadeiro quebrantamento. Porque o Senhor é um Deus que não rejeita aqueles que se voltam a Ti, em genuíno arrependimento e fé em Cristo Jesus. Aqueles que entenderam que não tem mais nada, que não podem fazer mais nada a não ser clamar ao Senhor por salvação e por graça. A esses, o Senhor não rejeita. A esse, o Senhor não joga fora.
A esses o Senhor os recebe, os transforma, os limpa, os perdoa, os justifica, os traz para a sua família. Que nessa noite, Senhor, o Senhor alcance os nossos corações. Que nós possamos ouvir a Tua voz e nos voltar ao Senhor em fé e em arrependimento. E que o Senhor transforme os nossos corações. Que o Senhor transforme as nossas vidas. Que o Senhor nos salve por meio do sangue de Cristo Jesus, vertido no Calvário em nosso favor. Nós suplicamos a Ti, Senhor. Salva-nos, porque ao Senhor pertence a salvação. E o seu braço não está encolhido. Os seus braços não estão cruzados. O Senhor é pronto para perdoar e estender a sua graça e a sua misericórdia àqueles que se arrependem. Que nessa noite possamos experimentar essa graça, Pai, e essa tão grandiosa salvação. Em nome de Jesus. Amém.